Olá, meus amigos, aqui é novamente Francisco Aguilar. Nós estamos aqui na Jarfel Saara, parte do Grupo Aguilar, tá? Nos estúdios de gravações. E na verdade, gente, no dia 27/3 agora de 2020, nós tivemos uma programação muito legal chamada Dúvidas e Soluções, onde nós tivemos o prazer de estar conosco o arquiteto Silvio Jono e também o nosso amigo engenheiro Rodrigo Braga, lá de Anápolis, Goiás, tá? Essa programação foi para falar sobre os sistemas construtivos, as diversas soluções que nós temos disponíveis, tá? Numa obra moderna, uma obra inteligente. Foi, na verdade, uma prévia da nossa programação, tá? Dos programas que nós estamos apresentando. Bom, ocorre que houve muita pergunta, mas quando eu falo muita pergunta, teve muita pergunta mesmo, Isso né? mesmo. E a gente acabou, gente, não podia parar para dar resposta, porque senão o nosso tempo era muito curto, porque nesse primeiro programa estava programado só 1 hora, e olha que surpresa, passou de 1 hora. Na verdade não era 1 hora, era meia hora. Sim. Não era 1, era meia. E aí passou de 1 hora, não foi? Foi mesmo. Então, olha que surpresa, como é que eu ia parar para responder? Aí nós tivemos a feliz ideia, tá? De criar uma resposta para toda a programação das lives que nós estamos fazendo, para que você que fez a pergunta não fique sem resposta. E onde está disponível isso? Está disponível nas páginas da Jarfel e da Saara, não é isso? Isso mesmo. Então, perguntas e respostas. É um quadro que nós estamos abrindo, tá? E que você vai ver todas as lives com todas as perguntas e todas as respostas de 1 a 1, que vai ocorrer na semana seguinte e fica disponível nas nossas páginas, tá? Bom, nós vamos falar aí um pouco agora sobre as perguntas e vamos dar resposta à live do dia 27/3, onde nossos parceiros Rodrigo Braga e Silvio Júnior estavam presentes. Me fala para mim aí qual foi a primeira pergunta que chegou, porque na verdade teve muitas perguntas repetitivas. Como o número era muito grande, nós demos uma resumida, Isso mas mesmo, todos estão tendo resposta à sua dúvida, tá? Por quê? Quando ela é repetitiva, 3, 4 pessoas perguntam a mesma coisa, é óbvio que eu não vou falar 3, 4 vezes a mesma coisa, não é isso? Isso. Então me fala aí, qual é a primeira? Ó, a primeira veio do Kleber Salles. Kleber Salles. Ele mandou da seguinte forma: bom dia, já tem um curso grátis de construção modular? Se já tem um curso grátis, olha, meu amigo, o nosso trabalho hoje dentro do Grupo Aguilar é conscientizar a população que o sistema construtivo modular é a obra do futuro. Dentro disso, nós estamos tentando afinar parcerias com, vamos falar, o Sinduscom, que é o próprio Sindicato da Construção Civil, o Sebrae, o Senai, tá? E olha que eu vou dizer para você, já teve curso dentro do Sinduscom, tá? Já teve curso dentro do Sebrae, mas não houve uma divulgação. Então, certo. Se hoje eu for falar para você, vai no Senai do Tatuapé, que você vai encontrar esse curso, bom, primeiro, você não vai encontrar ele atualizado. Então, a nossa proposta é agora abrir novas parcerias para que você encontre o sistema construtivo modular como sendo um pãozinho comprado na padaria. Você vai achar em todo lugar. Nós vamos formar diversos pedreiros, diversos engenheiros, diversos mestres de obras, diversos arquitetos, diversos técnicos de edificação, ou seja, a realidade do futuro é sistema inteligente, ou seja, certo. Sistema construtivo modular. Então, meu amigo, obrigado pela pergunta. Então é legal Ainda não tem, vai ter, tá? Ok, então é legal ele ir acompanhando então nossas páginas, né? Sim, não tem dúvida, você vai acompanhando, porque você vai ter aqui um curso grátis disponível, tá? É isso? Isso mesmo. Vamos Ó, lá. a próxima pergunta vem do De Castro Júnior. De Castro Júnior. A lajota de cerâmica deixa de ser mais leve que a de isopor? Meu amigo, olha, veja bem uma coisa para você que existe com relação às lajotas de cerâmica e a de isopor e a de concreto, que é a bovedilha. Bovedilhas. Né? Bovedilha. Bom, uma lajota de isopor, ela pesa, vamos dar um número simbólico, 1 quilo. A cerâmica pesa 1,5 kg. Ok. Ok? Mas não é o peso, é a utilização. A lajota de isopor geralmente são espaços maiores por questão de acústica, ela oferece uma vantagem sobre a cerâmica, porém a fusão que existe do concreto com o isopor é neutro, quase nada. Tanto é que se você for rebocar um teto de uma casa que tem isopor, você tá ferrado, para falar logo o português correto. Você vai ter que aplicar alguns produtos que são caros pra caramba, você vai entrar chapiscando que nem doido, você vai aplicar um reboque e vai ter a surpresa que, de passado alguns tempos,
pela dilatação, pela retração, vai ter os pés de galinha, as trincas, fissura. Então o isopor foi criado para fazer lajes que tem, vamos falar, uma H alta demais, H8, H10, H20, H30, que o isopor é alto, né? Criando uma viga bem maior para maior resistência, mas não, o isopor não participa em nada na resistência. E ele te obriga que você tenha que colocar um forro de baixo, porque esse reboque feito no isopor não é o recomendado por ninguém. É um erro, tá? Tanto é que na Europa, que é um lado que eu chamo de inteligência da construção, essa lajota não é nem de barro e nem de isopor. Porque a de barro ainda pega um reboquezinho, você dá um chapisco, põe lá 2, 3 centímetros de massa na sua cabeça, certo, e deixa ela grudada lá. Hoje nós temos a mesma lajota, que é a bovedilha, né? Isso. Que ela é feita de concreto, feito por uma máquina de bloco, parece um bloco de 10, tá? E ela pesa 8 quilos, não é 1,5 kg. E aí eu falo, bom, essa de 8 quilos é mais leve que a de 1,5 kg. Você fala, como? Você é louco? Não, é simples você entender. É fácil você entender. É interessante. A lajota de concreto, a bovedilha, que é usado lá na Europa, você coloca bovedilha aí na internet, no Google, nos buscadores, e você vai ver tudo sobre ela. Toda a Europa usa ela, tá? Ela é o pulo do gato. Tem lajotas de concreto com mais de 60 centímetros de largura, para vãos grandes, tá? Lajotas com altura de 30, 35, 40 de altura, para um hipermercado onde vai ter um tráfego de gente pesado, e ela tem que participar na resistência. Quando ela participa na resistência, que ela própria suporta uma única lajotinha de uma H8, que a cerâmica, se você pisar, quebra e afunda. Você se machuca todo. A de concreto, o cara anda com um carrinho de concreto lá em cima, abastecendo, não tem tábua, não tem nada. Tá? Nós temos até uns vídeos que nós apresentamos para os nossos parceiros dos grupos de vibromoldado, tá? E aí o que acontece? Ao invés de pôr 6,5 de concreto para poder atingir uma resistência de 350 quilos por metro quadrado, eu consigo atingir os mesmos 350 quilos por metro quadrado colocando apenas 2,5, se chegar, chega a 3, depende de um cálculo estrutural, é lógico, sim, tá? E também depende da força, do traço do concreto que você fez as lajotas de concreto. Resumindo a história, aquele cidadão que ia gastar numa laje 10 metros cúbicos para concretar uma laje, agora se está gastando menos da metade, sequer chega a 5 metros. Quando você considerar arredondando 1 metro cúbico de concreto 2 toneladas, e você economiza 5 metros cúbicos, você não gasta 10, só gasta só 5, você economiza 10 mil quilos de peso em cima da laje, gente. Olha, vamos ser racional e inteligente? Concreta muito mais rápido, porque é metade do concreto. Pesa muito menos, porque a somatória do concreto agora é muito menor, de vez de 6,5 cm, é 3 centímetros. Tá? Isso representa em tonelagem, que antigamente era 10 toneladas, vamos falar para 5, se fosse pula tradicional, que era 10 metros cúbicos, seria 20 toneladas, o dobro. 10 mil quilos, meu, as lajotas não pesam isso. Então ela acaba sendo pelo engenheiro, pelo estudioso, pelo arquiteto, pelo calculista, pelo sábio. A laje de peso neutro, a lajota que pesa 8 quilos, não pesa nada. Porque ela economiza muito mais do que isso no concreto que é pôr de respaldo lá em cima, entendeu? Então, gente, fica uma dica de novidade. O mercado nosso é bebê, tá caminhando ainda. O pessoal tem a tradição. Só que hoje nós estamos trazendo a tecnologia do futuro. Não é tradição. Nós somos tecnologia pura, tá bom? Meu amigo, vamos lá, uma nova pergunta. A próxima vem do Leandro. Ele pergunta como é fixado no tijolo ecológico o caibro da cobertura. Como que é fixado? Isso. Ô, meu amigo, no tijolo você não fixa nada, tá? Vamos começar por aí. Quando você tem um tijolo ecológico e ele tem centenas de furos e dentro sobe um vergalhão que sobe para cima, o lado inteligente é se você pegar um caibro, fazer um furo, encaixar ele dentro do ferro, torcer o ferro e gastanhar, porque aí você pode vir um tufão que o telhado não sai do lugar. Verdadeiramente está travado. Verdadeiramente está travado. Eu já vi casos de cliente meu que ele põe um caibrinho passando por cima de todos os furos e depois ele prega os oitões que descem, tá? As tesouras que descem. Só que tem que tomar cuidado para não obstruir o furo do tijolo, porque se tampar o furo do tijolo, você perdeu a vantagem do sistema construtivo modular. Então, meu compadre, funciona assim.
O ferro que sobe é o ponto de arranque que você vai travar a sua estrutura. Seja um caibro, que nem você falou aí que ele perguntou, mas pode ser uma estrutura metálica assim, que hoje está na moda. Hoje em dia todo mundo usa metalão, que é aqueles tubos quadrados, retangular, que dá um telhado muito ecológico, muito mais leve. Ele já sobe montado, um caminhãozinho Moon que coloca um telhado de uma casa de 80 metros quadrados lá em cima com extrema facilidade, tá bom? Isso é modernidade. Modernidade. Bom, vamos ao próximo. Próxima vem do Ricardo. Após a mistura do pó de pedra com o filito e o cimento, quanto tempo tenho para fazer o tijolo? Olha, amigo, não se trata do pó de pedra, não se trata do filito, não se trata da argila, não se trata da areia. Todo cimento que entra em contato com a umidade, o tempo máximo que você pode aceitar para usá-lo seria 30 minutos, mas já perdendo qualidade, tá? Seria como você bater um concreto e colocar lá e ficar batendo papo meia hora. Quando você for usar, aquele negócio está ficando duro já. Então você está perdendo força nele. Então, meu amigo, fez, usa de imediato. Você fez uma maceira, deu o horário de almoço, não vai almoçar. Primeiro usa, porque se você for almoçar, quando você voltar, você vai pegar tudo aquilo que sobrou, aquela maceira que sobrou, e vai em cada maceira nova que sair, colocar uma proporção que não passa de 10%. Então, se você estiver fazendo uma maceira de 100 litros, você pode pôr no máximo 10 litros dessa massa velha, entre aspas, de 1 a 2 horas, dissolvida no meio para poder gastar como volume, para não começar a virar entulho. Senão daqui a pouco você não está colaborando com a natureza, daqui a pouco você é o cara da caçamba que está jogando entulho fora, tá bom? Fica aí a resposta dada. Vamos para uma próxima? A próxima vem do Daniel José. Daniel. Ele tem uma seguinte dúvida. Sobre a laje, quando ela apoia sobre a meia parede do tijolo, pelo fato de estar só em meia parede, não fica menos resistente? Pois no convencional nós deixamos a laje até a beira do tijolo. Bom, vamos lá. É o Daí José, é isso? Daniel José. Daniel José, me perdoa. Daniel, é o seguinte, meu querido. A parede está aqui, você vai pôr a escora passando meio centímetro para cima e a laje apoia na escora e não no tijolo. Nunca pode apoiar nem no tijolo, nem no bloco, nem na viga de concreto, porque olha o que acontece. Se você colocar uma laje aqui, pôr concreto em cima e ela não prendeu em nada, ela escorrega. Ela tem que ser concretada com uma altura para o concreto fazer a curva na vigueta e soldar apoiando, dando apoio na parede, tá? Então, tecnicamente, é errado apoiar a viga da laje em cima de uma parede. Isso é um erro capital. Por isso que tem muito acidente que você vê aí no YouTube, lajes que caiu, matou as pessoas. O cara joga o peso da laje em cima da onde? Da parede. A parede não tem sustentação, porque ela não está amarrada em nada ainda. Ela vai ser amarrada quando você concretar. E aí o que acontece? Aquele peso cria um arqueamento. Se você tiver uma falha de escora, o que vai acontecer? Aquilo vai para baixo, vai matar a gente sim. Então, amigo, hipótese nenhuma, você deve encostar a vigueta em cima, ou do bloco, ou do tijolo, ou mesmo de uma viga de concreto fundida. Tanto é que os mais experientes, quando ele tem uma viga de concreto, vamos falar com 20 centímetros, ele preenche 10 centímetros em média, a metade dela, põe as escoras e quando ele vai concretar a laje, ele já concreta esse restante da vigueta junto para fundir numa peça única. Porque a grande expertise nossa é que o ferro que está subindo do tijolo ou do bloco brasileirinho ou do filito, quando ele chega na altura da laje, ele fica duplo. Só que um dele vira a 90 graus para dentro da laje, formando um arranque de travamento. Ou seja, em resposta para você, esse último meio metro da obra sequer concretado foi, ele vai ser concretado junto com a laje. No mesmo momento, formando um pente, travando a parede. Tá? Esse é o expertise do sistema construtivo modular, porque muitas pessoas veem, é fácil construir, sim, mas é fácil errar. Tá? Então, a nossa iniciativa dessa programação, desses cursos que nós estamos criando nessas lives, é justamente não ter erro. É óbvio que a gente está muito focado em formar maciçamente o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra. Por isso que nós estamos aqui nessa live trabalhando com o Rodrigo Braga e trabalhando com o Silvio Júnior, porque são pessoas que têm experiência. Para você ter uma noção, Rodrigo Braga fez condomínios de casa de brasileirinho, está fazendo mansões de casa de solo e cimento de alto padrão. Silvio Júnior não se fala, Silvio Júnior é café pequeno para nós, ele só fez algumas milhares de casas aí, é um cara que foi para África comigo,
trabalhou em Angola em um projeto de mais de 100 mil casas. Não é 100 casas, não, é 100 mil casas. Então, o que não falta para o Silvio é experiência. É uma fera do assunto, tá? Só que são pessoas que eu estou chamando para participar para nós, e vamos deixar bem claro, meus amigos. Não é para ele fazer projeto de graça para ninguém, não. Não é isso a função dele, porque ele não ganha nada com isso. Eles são uma empresa, são constituídos e precisam cobrar pelo serviço deles. Mas, na verdade, eu quero apresentá-los pela capacidade que eles tenham. E pelo conhecimento, né, seu Francisco? Então, mas só que quem vai contratá-lo? Não é você, é o seu engenheiro, é o seu arquiteto, para ter um respaldo de tecnologia para não errar. Porque depois que ele trabalhar com o Silvio Júnior, com o Rodrigo Braga, que ele tiver um projeto assessorado, com certeza ele vai ter uma obra melhor do mundo, e daí para frente eles começam a caminhar sozinhos com seus próprios passos. E com isso nós estamos formando o quê? Mais discípulos do sistema construtivo modular. Não é só o Silvio Júnior, não é só o Rodrigo Braga. Eu tenho aí centenas de engenheiros e arquitetos que já dominam a tecnologia, mas que muitas vezes não está tendo disponibilidade de participar com a gente. Nós temos que hoje dizer o seguinte: eles estão disponíveis num prazo curto, por causa dessa questão, infelizmente, da coronavírus que está tendo aí, tá? A maioria não estão em atividade, estão lá em repouso na sua residência, e com essa disponibilidade de tempo, eles estão gratuitamente nos dando esse tempo para nós, tá? Isso não quer dizer que se você contratá-lo, ele não vai ter que cobrar por essa assessoria, tá bom? Vamos para uma próxima pergunta? Próxima vem da Vera Lopes. Vera Lopes. Ela pergunta se a parceria já está disponível no Sebrae. Ô Vera, é aquilo que eu acabei de falar há pouco, né, numa resposta. O Sebrae já fez alguns cursos sobre solo cimento, tá? Como o Sinduscom, como o Senai, só que eles não avançaram muito, mas não avançaram muito e eu vou te explicar por quê. Porque faltou alguém que dominasse a tecnologia lá dentro para enxergar o futuro e eles, infelizmente, não enxergaram. Só que agora, meu, o sistema construtivo modular, velho, é uma realidade no planeta. E não é justo nós aqui no Brasil que inventamos essa tecnologia, essa criatividade, esse pulo do gato, chegarmos no final da corrida, tá? A Europa está muito propícia em cima disso, os Estados Unidos está jogando legal em cima da modularidade, tá? Nós temos lá um parceiro lá nos Estados Unidos, que é o Ângelo Portugal, que está divulgando maciçamente, tá? Maciçamente o sistema construtivo modular, tá? E nós temos um parceiro de Parnamirim, ali no Rio Grande do Norte, que ele construía prédios, tá? Com o sistema construtivo modular em solo, cimento e brasileirinho. E o Luiz Gussão agora, ele está na Europa, tá? Então ele está em Portugal, ele está na Itália, ele está na Espanha e ele também está nos países vizinhos, tá? Okay. E ele está, na verdade, construindo e formando equipe. E o legal, hein? As faculdades correm atrás dele. Por quê? Porque nós temos que formar professores. E falando nisso, gente, só para vocês entenderem que isso não é uma coisa nossa só, hoje eu tenho todo o meu trabalho focado em cima de algumas universidades, em parcerias que muitas vezes não estão completo ainda, porque não dá para mim formar o aluno na universidade, eu posso formar o professor e o professor formar o aluno. Tá? E assim ele compartilhar todo o conhecimento, né? Com certeza, porque nós vamos formar uma nova geração de arquitetos, engenheiros, técnicos de edificação atualizado. Eu só tenho medo daquele que não se atualizar, esse vai ficar para trás. Tá? Então nós tivemos agora uma parceria com a Universidade de Vassouras, onde eles levaram lá uma maquininha para falar sobre o apego ecológico. Depois que ele sair do apego ecológico, com certeza eles vão começar a entrar na parte da edificação e aí que nós temos que formar novos professores deles, tá bom? Então, senhores que são de faculdades, universidades, cursos técnicos, nós estamos disponíveis para formar os seus professores, para que vocês dêem um pulo na frente na tecnologia, ou seja, nós estamos falando da construção do futuro, tá? Temos agora o Novos Saberes, ele quer fazer uma pergunta. Novos Saberes, o nome é bem... bacana. Olha, ele fala assim: Francisco, precisamos de uma planilha sobre o filito, pois o traço ideal apresentado com areia aumenta 80% do custo de produção da peça. Em relação ao solo, 8x1, sabemos que a matéria-prima é o ponto crítico para muitos fabricantes de peças. Ô, meu amigo, Novos Saberes, você está terrivelmente enganado. Você sabe o que sai caro?
é a baixa produtividade de usar um solo que não presta, que gruda, que a máquina, ao invés de fazer 1.500, 2.000 tijolinhos por dia, só faz 500, porque você vai pagar a mesma mão de obra, tá? Para fazer 500 tijolos ou para fazer 2.000. Então vamos dizer que você tenha um maquinista, um rapaz que tira tijolo e um rapaz que cuida do triturador, em média 3 pessoas mesmo, tá? Esse pessoal, a gente costuma dizer que eles ganham por dia aí por volta de R$70, seriam 210, só que não é 210. Vem o 13º, vem a férias, o fundo de garantia, o PIS, fim social, o abono, e ele dobra, tá? Ele vai chegar entre 400 a 500 reais por dia. Vamos um pouco meta 500 reais, tá? Imagina que você tem uma máquina que você molda exatamente 2 milheiros por dia, ok? Não importa do que é, 2 milheiros. Quanto custa de mão de obra? 250. Lógico que não para aí. Quando eu arredondei para 500 reais, eu já estou pondo uma água, uma luz junto, que não é só a mão de obra. Mas o pacote de custo fixo é em torno disso mesmo, tá? 500 reais. Com água, com luz, o contador, a legalização, o 13º, a férias. Bom, se você fez 2 milheiros, custa quanto? 250 reais. E o material? Bom, o material é o seguinte, se você vai comprar um solo bom, uma carreta de solo, como é o caso que vem para São Paulo, daquela região de Hortolândia, ela chega aqui a no mínimo 2 mil reais, ela faz só 10 mil tijolos, então custa 200 reais de mão de obra, de material do solo. Ah, mas eu tenho no fundo do seu quintal, sorte sua, você também poderia ter areia no fundo do seu quintal, não poderia? Mas estou falando um solo legalizado. Então vamos partir pelo seguinte plano. Se tem 200 reais de solo e tem mais 250 de mão de obra, quanto que ele custa? 450. E o cimento? Bom, meu amigo, o cimento é assim. Se você fizer com solo e cimento, você vai gastar em média 7 sacos, que a 20 reais são 140. Nós já estamos falando de 500 a 600 reais. Lógico que a maioria hoje na clandestinidade consegue um solo mais barato. Na clandestinidade ele não paga os encargos sociais, até que o empregado não ponha ele no Ministério do Trabalho, tá? Mas aí é aquele empresário que não tem futuro. Hoje um milheiro de tijolo custa entre 500 a 600 reais e ele é vendido por R$1.000 a 1.200. Tem uns lugares que são abusivos, tá? O Deus já está falando em 1.500, mas aí já, desculpa, na minha opinião, está fora de uma realidade. Quando você parte para areia, olha que interessante. A areia, como é um material mais sólido e compacta menos, o volume em cúbico é menor. Olha que legal. Nós usamos 2,25 metros cúbico de solo para fazer 1 milhão de tijolo, 2.250 litros de solo. Quando eu vou fazer 2.250 litros de solo, 1 metro cúbico de solo pesa teoricamente aí 1,5 toneladas. Então nós estamos falando mais de 3 toneladas. Sim. Quando eu jogo filito, apesar da areia ser mais pesada, como ela é menos compactada, ela entra menos volume na câmara. Isso que o pessoal não entende. Quando ele entra menos volume da câmara, de um tijolo que pesa 2,5 kg final, que é a média que tem pesado com o filito, 30%, que é 750 quilos, é o filito. E 1,5 toneladas é a areia. Só que 1,5 toneladas de areia não é sequer 1 metro cúbico. Então, se 1 metro cúbico custa R$100, você está pagando quanto? Você está pagando R$75 de areia contra os 200 da terra. Então, esquece. Vamos falar, areia é mais barato que terra? É lógico que areia. E areia é certo? É lógico que areia é certo. O pó de pedra é certo? É lógico que ele é certo. Só que no milheiro você gasta menos de 1,5 metro cúbico. Menos de 1 metro cúbico, não 1,5 metro, 1 metro cúbico. E o resto é o filito. E hoje, quando você pega o filito, compra direto das mineradoras, é lógico mesmo. Se você quer montar uma fábrica, quer ganhar dinheiro, não vai pegar o atravessador, né? Sim. Que é o revendedor. Você vai direto na mineradora, que nós já passamos aí diversas fontes de referência, como as grandes mineradoras de Itapeva, estado de São Paulo, as grandes mineradoras de Minas, que distribuem para o Brasil inteiro. E 1 tonelada lá na mineradora, sequer custa R$70. Acho que é em média de 60, 50. O que encarece é o frete. Mas se a tonelada chegar a R$150, tá mais barato que a terra ainda, gente. Olha o filito custando menos que a terra. Para pensar nisso. Compra 1 tonelada de filito, paga lá na mineradora 60, paga um absurdo, 140 para transportar a tonelada. Uma carreta também não vai querer levar 1 metro cúbico para sua fábrica, né? Você vai comprar uma carreta de 20 metros cúbicos ou uma bitrem com 40 metros. Aí outro dia o cara falou, mas Francisco, o que eu vou fazer com 20 metros cúbicos de filito?
Falei, você não vai fazer nada. Como nada? Lógico. Se você gasta 750 quilos e você tem 20 toneladas, dá para fazer o quê? 20 milheiros dá 15 toneladas. Então você vai ter, teoricamente, uns 24 milheiros. 24 milheiros, para quem faz 2 mil por dia, é 12 dias, é 2 semanas de trabalho. Você tem só para metade do mês. Então você vai gastar por mês uma bitrem com 40 toneladas de material. Olha que legal, cara. O pessoal não faz conta. Esse número que não bate, que é alto, não é alto, pelo contrário. Se você pôr na ponta do lápis, vamos aos problemas. Primeiro, que é melhor para misturar. Segundo, que ele é mais forte. Terceiro, que quando você ponha 7 baldes de areia ou pó de pedra para 3 de filito, você tem 10 baldes para 1 de cimento. E não é mais 7 para 1. Então você está gastando menos cimento. Olha, soma bonitinho. É mais barato fazer com filito. Tá? Agora, a beleza da cor do solo, a depender do solo, é indiscutível. Só que com filito você pode fazer um tijolo verde. Você parou para pensar nisso? Você põe o óxido de ferro, é mais caro, amigo. Quem quer pagar luxo, quem quer luxo tem que pagar pelo luxo. Você quer um tijolo verde, um azul, um cor-de-rosa, um preto, um lilás, um vermelho? Paga pelo luxo, chama-se óxido de ferro, que é aquilo que nós já falamos aqui na live, tá? Você coloca lá 4% da referência em quilo de cimento que você está colocando. É simples assim, tá bom? Tá bom. Então, Francisco, Jaziel fez uma outra pergunta aqui. Ele gostaria de saber qual máquina hidráulica adequada para produzir o tijolo. Bom, veja bem uma coisa. Com filito. Com filito. Todas as máquinas do Grupo Aguilar, elas são máquinas com a caixa ferramenta perfilada, dobrada, e o canto dá uma resistência maior na hora de moldar e trinca menos o tijolo. Ou seja, até a maquininha profissional manual também faz um excelente tijolo de filito, tanto é que se você entrar na nossa página www.jarferro.com.br e entrar naquela parte filito, você ainda vai ver os vídeos nossos fazendo com uma máquina manual. Sim. Eu fiz questão de não mostrar uma hidráulica, porque senão eu começo a limitar as pessoas que é obrigado a comprar uma hidráulica, não é justo, tá? A manual vai bem, porém, óbvio que na hora de pensar filito, a liga do filito comparado com argila é um pouco menor. Consequentemente, você faz um pequeno esforço físico humano maior. Vamos falar que no solo cimento você coloca lá 30 quilos, no filito eu preciso de 35, 40 quilos de esforço humano, ok? Ok. Isso muitas vezes limita um idoso operar fazendo com filito. Seria ideal um jovem, um adolescente, uma pessoa que tenha condições físicas mais apropriadas para movimentação, como fosse uma academia, né? Sim. Diga de passar, as máquinas manuais é uma perfeita academia, tá? Tem gente aí, tem amigo meu que falou, cara, você devia vender isso como academia e não como fabricante de tijolo, porque ali o cara movimenta todos os músculos do corpo, tá? Mas o que aconteceu? Quando nós fizemos aqueles vídeos lá da máquina manual profissional, e eu notando que a minha equipe tinha que despender de um pequeno esforço físico, eu lancei uma máquina igualzinha profissional, eu só acrescentei nela um sistema de uma unidade hidráulica, um pistão, um comando parecendo um joystick para o cara brincar, o que não aumentou a produção da máquina, muito pelo contrário, manteve. Só que o esforço físico agora, você pode pôr um deficiente físico, porque aquilo, o esforço é de um dedinho, não tem mais aquela força que nós tínhamos que fazer da alavanca. E tá? temos os vídeos da máquina funcionando, né, seu Francisco? É a profissional HM. Essa é uma maquininha de entrada. Então, só para você entender, não gosto de falar de dinheiro, mas vamos falar. A máquina manual custa 5 mil. Vai lá com um monte de algumas ferramentas que, se você for criativo, a gente fala em 15 modelos de peça. Mas se o cara for inteligente, ele faz mais de 30 modelos de peça, sabendo usar corretamente com as ferramentas que já acompanham a máquina. Certo. Quando ela vai para profissional HM, as peças é a mesma, a ferramenta é a mesma. Tanto é que se você tiver uma manual e uma HM, você pode trocar as peças de uma para outra, tá? É óbvio que você tem que respeitar o desgaste de cada máquina pelo tempo operacional de peças que ela já fez, tá? Então essa máquina custa apenas 10 mil reais, tá? Agora, saiu daí, nós temos uma máquina que nós chamamos ela de filito. Mas por que filito? Porque ali eu vou à essência da compactação. Eu vou dar alta tonelagem de pressão da mesma forma que a máquina Futura dá. A Futura é a top de linha dessas máquinas medianas, vamos falar. Certo. A Futura é uma máquina que ela trabalha praticamente com 4 toneladas de pressão progressiva.
que se for analisar é mais forte que uma prensa estândar, dando 12, 15 toneladas, tá? A Filito é a mesma coisa, ou seja, é até um pouco mais estúpida, um pouquinho mais forte, porém, ela não é uma máquina tecnicamente tão evoluída quanto a máquina futura, mas ambas, as 3 máquinas hidráulicas, ela se destaca do local, ela se desloca pelo seguinte, poxa vida, a gente sabe que o que atrasa na produção é o cara pegar um tijolo aqui, andar 10 metros, voltar 10 metros, são 20. Se ela fizer 1000 tijolos, é 20 km por dia. Então o que a gente faz? A gente coloca a máquina, faz uma pilha do lado esquerdo, uma pilha para o lado direito, quando tiver 500 aqui, 500 aqui, você anda 1 metro com a máquina, outra pilha, acabou o dia. E vai andando e produzindo, então. Mas é lógico, a máquina não para no local. Só que veja bem, hoje ela anda só 1 metro. Tá? E a pessoa pega, vira o corpo e coloca. Pega, vira o corpo e coloca. O importante é tomar cuidado nas orientações quando compra o equipamento. É que nós vamos mandar alguns detalhes informativos em forma tem de todas CD, questões de EPIs também. Isso. Né? Mas o IPI ainda é uma obrigatoriedade em cima de uma norma que existe da segurança do trabalho. Mas não saber usar a máquina é o que está levando muita gente à falência. O cara compra uma máquina e fala para o empregado, ó, vai levar lá embaixo. O cara vai lá 20 metros, volta mais 20, são 40. Meu amigo, no final do dia que era para fazer 2.000 tijolos, só fez 500. Aí fala, esse cara é vagabundo. Não, meu amigo, 500, ele andou foi 20 km por dia. E tirando que no final da tarde, até ele voltar, ele já tá cansado. Não tá cansado não. No final da semana ele recebe o seu dinheirozinho e nunca mais aparece na sua empresa. É isso que vai acontecer. Porque ele pode ser braçal, mas burro ele não é. Ele tá sabendo que ele está sendo trabalhado errado e que o dono da empresa não teve um treinamento. O treinamento ele envolve operacional com a máquina, saber manusear a máquina, porque tem gente que estraga uma máquina por não saber usar. Meu amigo, você não dá um livro para quem não sabe ler. Você não dá um carro para quem não sabe dirigir, nem uma moto para quem não sabe andar com ela. E também não pode dar uma máquina de fazer tijolo para quem não foi habilitado para operar essa máquina. Isso mas não é só o braçal. Eu tenho que habilitar o dono da empresa para ele criar uma logística para você fazer o quê? Porque nós queremos qualidade e ganho de dinheiro. Então, meu amigo, olha, dessa parte nós temos alguma dúvida ou só tem alguma observação? Temos o do Eliseu Oliveira. Ele está perguntando qual a localidade aqui da empresa. Ô, meu amigo, se você escrever o nome Jarfel ou Saara no Google, você já descobriu onde que eu estou, não tem como eu me esconder. Eu estou aqui no município de Mogi das Cruzes, a 50 quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a 61,5 km do centro de São Paulo, da Praça da Sé, tá? Nós optamos aqui pelo seguinte, nós estamos instalados numa área de 72.500 metros quadrados, onde nós temos 10.000 metros de edificações, 30.000 metros da área produtiva, tá? É uma empresa de porte que representa o Brasil lá fora, tá? Nós somos referência mundial, tá? Não quero discutir se eu sou maior ou sou a menor. Eu quero discutir que eu entendo que clientes é parceiro. E se ele não ganhar dinheiro, não serve para mim, tá? Então, amigão, você escreve aí no Google, Jarfel ou Saara. E tem mais, hein? O Waze. Você pega o Waze, que hoje é muito usado para quem vende carro, escreve só Jarfel, vai sair Jarfel montagem de máquina. Você clica, ele só vai parar de falar a hora que você estiver aqui dentro do meu galpão. Porque você acredita que a gente é tão movimentado que ele traz a pessoa não na rodovia, chegou no local, não. Ele manda você entrar dentro da empresa. Tá vendo? Que interessante. Isso somos nós, né? O Grupo Aguilar. É uma realidade de 48 anos e não é um clone, nós não copiamos nada de ninguém. Nós somos originais. Mas eu vou falar uma coisa, cara. Eu fico muito contente quando as pessoas copiam a nossa ideia. Sabe por quê? Só se copia a coisa que dá certo. Porcaria ninguém quer, né? Claro. E a gente é referência no mundo inteiro, tá? Eu tenho hoje montadoras que trabalham fornecendo alguns itens para nós que não é dessas máquinas, lá em Guangzhou, na China. E quando eu vou para a China, eles falam muito bem, falam, cara, a gente é um país de primeiro mundo, entre aspas, com tecnologia, incentivo governamental, mas nós não somos detentores de tecnologia, nós montamos máquina e depois nós não sabemos nem para que serve a máquina. Sabe? É aquele cara que um fabrica uma parte, outro fabrica outra, no final tem uma máquina pronta, mas ninguém sabe como é que foi feita a máquina. Eu não, eu pego o meu cliente, eu trato com todo respeito, com todo carinho e faço isso. As minhas lives para treinar você, sem contar o curso presencial, que só não está ocorrendo agora por causa do... Tá? Mas vamos lá, tem mais alguma coisa? Não? Agora, seu Francisco, a live tá
tão certo que a gente tem até comentários elogiando. Ó, a gente teve um comentário do seu Valdomiro Monteiro. Ele diz da seguinte forma: parabéns, seu Francisco, pela iniciativa de conscientizar o mercado brasileiro desse sistema construtivo, que aproveita ao máximo o material, que reduz o custo, o tempo e o preço final, né? E o preço final. Mas, amigo, vamos fazer o seguinte. Meu amigo, primeiro que essa tecnologia, eu agradeço pelo elogio, vamos fazer só algumas observações que é pertinente. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos no planeta Terra. Hoje, antigamente eu falava, no Brasil eu tô do Iapoque ao Chuí, agora eu tô de 1 a 360 graus numa volta completa do planeta, tá? Mesmo aquele que está no Alasca, no Polo Norte, não fabrica o tijolo com a maquininha, mas sabe que existe, tá? Porque hoje ele tem os meios de comunicação social. Ele tá ligado na internet aí, tá? Mas também, meu amigo, não é só a mim, não. Eu tenho que agradecer a minha equipe, que são os meus colaboradores, esse pessoal que me ajuda a fazer a live, como você e os demais participantes que estão gravando a gente, né? E, na verdade, você mesmo, que assiste a nossa live, porque você viu que isso é uma coisa que tem fundamento, que é uma realidade, que é uma novidade, que é o futuro do planeta, né? Então, meu amigo, obrigado a você. Você também merece nossos aplausos, tá? Falou? Valeu! Ó, o próximo comentário, seu Francisco, é do Josenias Lima. Ok. Muitos resistem em mudanças tecnológicas. Além das vantagens, seria importante mostrar, justificar as diferenças arquitetônicas relativas à segurança entre um modelo e outro. Parabéns. Ora, obrigado, meu amigo Josenias. É o seguinte, olha, veja bem, existe a relutância pela novidade. Isso daí é normal. Isso faz parte do ser humano, tá? É questão cultural. E não é só do Brasil, é de todos os países, tá? Só que quando a coisa entra em evidência, o cara falou, eu participei disso, tá? É da minha época, tá? Então, da minha época, é assim, desde março de 1972, eu trabalho na tecnologia. E quantas pessoas acreditou e colocou isso em prática, tá? Tornando assim uma situação agradável, porque as pessoas que moram numa habitação dessa, ele é grato. Mas sabe por que ele é grato? Porque não é tijolo, não é bloco, não é brasileirinho, nada. É qualidade de vida. Gente, não tem dinheiro que paga. Quando você dá uma obra convencional, aquela tradicional, com tijolo cerâmico, com bloco tradicional de concreto, sem nenhuma logística, é uma casa com mofo, com ácaro, com doença. E quando você cai para cima do nosso método, o que você tem? Qualidade de vida. É só isso que me interessa, tá? Mas temos mais algum comentário? É legal o senhor falando isso, que são 48 anos, né, seu Sim, Francisco? 48 anos na prática. Ó, e são milhares de máquinas e milhões de casas. Não é milhares de casas, é milhões de casas. Imagina esse pessoal que tá vendo agora, conheceu agora por acaso, ou tá conhecendo a nossa empresa, saber que não é do dia da noite, ou da noite pro dia. São 48 anos de experiência, de prática, de persistência, de acreditar, de realmente dominar a tecnologia e ter as condições de chegar nesse momento, passar para você essas informações que poderá ser importante para o seu futuro, se não como uma renda financeira, fabricando os seus produtos ou construindo as suas casas, mas para o seu futuro, morando bem, para viver mais e viver com qualidade de vida, tá? Ó, nosso último comentário, seu Francisco, vem do Vladimir. Ele diz dessa seguinte forma. O Vladimir é o Bocaicoa, né? Isso. Meu amigo lá da Casa Ecológica, isso é um parceirão nosso. Ó, ele falou que já fez 3 obras de brasileirinho e com todos os problemas de vício de engenheiros e construtores, não troca o brasileirinho por nenhum outro sistema. Aí que tá, o Vladimir é um garoto esperto, é um jovem que ele é um web designer, como vocês são, e esse cidadão, ele trabalha com páginas, que ele cria páginas para as pessoas dar suporte, e ele teve o prazer de criar para nós um CD chamado A Casa Ecológica, e ele fotografava, filmava, participava de palestra e criava um documentário para que as pessoas conhecessem um pouco sobre o sistema construtivo modular e a casa ecológica, tá? Óbvio, ele gostou tanto da brincadeira que ele já está na 3ª obra, e diga de passagem, aqui em Mogi das Cruzes, ele está fazendo uma casa agora com o brasileirinho, 3 pisos, piscina, uma casa de quase 300 metros quadrados, num condomínio de alto padrão e uma casa exemplar.
onde ele tem ali uma redução de custo bruta, mas eu sou muito de ouvir os meus parceiros. Ele fala, Francisco, o que acontece é que as pessoas que não dominam a tecnologia, ele tem tanto medo e muitas vezes o profissional não tem capacidade de conhecimento técnico que ele vai para o convencional por medo da novidade. Então, gente, não tenha medo não. Antes de fazer besteira, de gastar uma fortuna de dinheiro, pega a nossa consultoria, pega a consultoria do Rodrigo Braga, pega a consultoria do Silvio Júnior, certo? Participa dessas lives, dessas palestras, desses vídeos conferência, dessas respostas. E lembramos que estamos aqui para dar todo o informativo para eles, né, São Francisco? Então, é isso aí, porque quando você tem uma dúvida, para você nós temos a solução do seu problema. Conte comigo, um abraço, Francisco Aguilar. Nós agradecemos a sua participação, lembre-se de se inscrever e dar um like no nosso vídeo. Até a próxima! E olha, não esqueça de um detalhe muito importante. Onde que você vai encontrar essa resposta? Nos www.jarfel.com.br. É isso aí, minha gente. Fica com Deus. Obrigado.